Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 14ª aula do treinamento de lógica e algoritmos com C#. Na aula de hoje, iremos aprender a trabalhar com condicional simples. Para isso então, no Visual Studio Code, estou aqui com o meu terminal aberto. A gente está no nosso 09 Operadores Lógicos, o projeto criado na última aula. Irei voltar um diretório com o comando cd espaço ... e em seguida a gente pode criar o nosso novo projeto .NET New Console -n 10 condicional underline simples. Enter. Projeto criado, vamos lá em File, Open Folder, selecionamos o nosso 10 condicional simples. Assim que carregado o projeto, podemos fechar essa janelinha de boas-vindas, clicar no nosso program.cs, ocultar o explorador de arquivos, apagar o código e dar um zoom. Bem, o que é uma condicional? É uma ação que pode ocorrer dependendo de algum fator. Pode ser uma informação passada pelo nosso cliente ou usuário, pode ser um fator relacionado ao tempo que vai acontecer no período da manhã, da tarde ou da noite, por exemplo. Enfim, tem vários momentos que alguma ação pode acontecer e a condição vai fazer essa verificação, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na prática. Vamos supor aqui que eu vá ter uma variável de idade. Então, int idade valendo 19. Então tá, e agora vem a nossa condição, ou condicional. Bem, o que eu quero retornar aqui? Se essa pessoa tiver uma idade de 18 ou mais, eu vou dizer que ela pode tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Porque pela regra aqui do Brasil, a partir de 18 anos, a gente já pode tirar a CNH. Então, olha que bacana, para a gente fazer uma verificação para retornar se pode ou não pode obter a CNH, utilizamos o comando if. E aqui, em seguida, eu abro e fecho parênteses. Aqui dentro, eu vou fazer uma verificação, tá bom? Que verificação é essa? Eu quero pegar a idade e ver se é maior ou igual a 18. Em seguida, eu pulo uma linha e abro e fecho chaves. Importante, algumas linguagens, como por exemplo o Java ou o PHP, geralmente tem uma estrutura de chaves coladinha com parênteses. Porém, no C#, usualmente deixamos as chaves abaixo. Então assim, por boas práticas, utilizem essa estrutura. Mas, se vocês colocarem as chaves do ladinho aqui do parênteses, vai funcionar também, mas não é uma maneira muito interessante de vocês desenvolverem os seus projetos. Então, seguindo as boas práticas, eu vou pular uma linha e aqui vai ter um console.writeLine, aspas, ponto e vírgula, pode obter a CNH. Podemos salvar terminal .NET Run. Bacana, o retorno foi pode obter a CNH. Porém, e se a idade fosse inferior a 18? Por exemplo, vou trocar o valor para 16, salvar, limpar a tela, .NET Run. Vejam que não houve retorno, pois a idade não é maior ou igual a 18. Uma condicional simples, ela pode ter um ou até 2 retornos, 2 respostas. Então, a gente pode criar uma resposta apenas C positiva ou podemos ter uma estrutura onde teremos uma resposta C positiva ou C falsa. Então, para isso, olha que bacana. Abaixo das chaves, eu vou utilizar um comando chamado else. Pulo uma linha, abro e fecho chaves. Esse else aqui significa senão. Então,
Caso a idade não seja maior ou igual a 18, o que eu posso retornar? Então, eu vou copiar aqui meu console, colar, e vou escrever aqui um não. Não pode obter a CNH. Podemos salvar. E agora, se eu tentar executar este projeto, não pode obter a CNH. Por quê? Porque para a gente poder obter a CNH, precisa ter 18 anos ou mais. Então, é assim que funciona a nossa condicional simples. Importante, nós podemos ter até 2 respostas na condicional simples. Na próxima aula, iremos implementar a estrutura de condicional para termos mais respostas, mais retornos. Uma dica também muito importante: se porventura a sua condicional tiver apenas uma linha de retorno, como por exemplo o console.writeLine, o uso das chaves é opcional. Então olha que bacana. Se eu remover aqui as chaves, tanto do if quanto do else, salvar, terminal e executar, vejam que a estrutura continua funcionando. Porém, se eu tivesse aqui uma linha duplicada, olha que bacana, tem um errinho aqui na segunda linha. Então, se porventura vocês tiverem uma condicional com apenas uma linha de retorno, o uso das chaves é opcional. Porém, pelas boas práticas, em boa parte dos projetos que eu atuo, eu aconselho vocês sempre utilizarem as chaves, tá bom? É como se fosse uma espécie de boas maneiras, boas práticas. Mas fica essa dica caso vocês não queiram utilizar o uso das chaves em condições muito pequenas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, por gentileza, comenta aqui embaixo. Não esquece aquele like e até a próxima aula.